O Renascimento da Imperatriz Maliciosa. Autor Kim Chan-shak. Tradutora e revisora Evelyn Evans. Capítulo 1. Descartando a Imperatriz. Durante o início do verão, quando a noite cai, sempre haverá chuvas torrenciais repentinas. Os céus estavam encobertos e as nuvens escuras estavam sufocando a atmosfera digna do palácio. O formalmente magnífico salão do palácio estava envolto pelas nuvens escuras, como se fosse uma enorme gaiola, prendendo as pessoas dentro firmemente. Nas grandes câmaras, as cortinas pareciam velhas, cobertas por uma espessa camada de poeira. Era originalmente um clima quente, mas na verdade sentia-se um pouco de frio. Roupas e joias estavam espalhadas por todo o chão, como se uma calamidade tivesse acabado de passar por ali. A mulher estava meio ajoelhada no chão, olhando para a pessoa na frente. Essa mulher tinha apenas 30 anos, mas seu rosto era como de uma velha. Havia profunda hostilidade entre as sobrancelhas. Os olhos estavam tão mortos quanto a água estagnada e aparentemente incapazes de rasgar como um poço seco e longo, mas preenchido com um ódio sem fim. Sua Senhoria, por favor. O eunuco ao lado tinha uma seda branca em suas mãos, e seu tom não conseguia esconder sua impaciência. Sagia ainda precisa informar a Sua Majestade sobre a conclusão. Os olhos de Shen Miao pousavam no eunuco, e ela ficou em silêncio por um longo tempo, antes de falar lentamente com a voz rouca. Xiao Lizi, quando Ben Gong promoveu você, naquela época você ainda era um cachorro ao lado de Gao Gongong. Notas da tradutora. Ben Gong, título usado apenas pela imperatriz, a se referir a ela mesma. O eunuco levantou ligeiramente a cabeça com arrogância. Sua Senhoria, o presente é diferente do passado. O presente é diferente do passado. Shen Miao murmurou antes de levantar a cabeça para rir. Que bom que o presente é diferente do passado. Por causa de uma frase, o presente é diferente do passado, todos os criados e cortesãos que a vissem anteriormente seriam respeitosos e deixariam que ela os ordenasse. Por o presente é diferente do passado, ela acabou com 3 chi. Um chi equivale a 1/3 de metro de seda branca para acabar com a sua vida. O passado era que tipo de passado? E quando o presente se tornou o presente? Foi a partir de então que Mei Furen entrou no palácio? A partir de quando o príncipe foi deposto? Ou quando a princesa Shang morreu tragicamente no caminho para um casamento de longa distância? Ou foi quando ela voltou ao palácio depois de ser refém do país Qin por 5 anos? Do passado para o presente, de uma imperatriz para uma imperatriz deposta. Foi tudo por causa de uma única palavra de Fu Xihui. Todo esse tribunal de oficiais mudaria sua aparência. Este país, Ming Qin, inventaria o preto e branco. Que bom, o presente é diferente do passado. As portas do corredor se abriram e um par de botas de dragão parou na frente de Shen Miao. Olhando para cima, era um robe amarelo brilhante.
Vendo que você seguiu Zen por 20 anos, Zen considerará a você um cadáver intacto. Agradeça a gentileza, o imperador disse. Shen Miao levanta lentamente a cabeça e olha para o homem que estava no alto. O tempo não deixou marcas no rosto dele, já que ele era tão bonito quanto no começo. Ele era o sábio, soberano e justificadamente filho do céu. Ele era o homem que ela amava há 20 anos e o marido que ela ajudou em circunstâncias humildes ao longo dos anos. Agora ele disse a ela: Zen lhe concederá um cadáver intacto. Agradeça a gentileza. Por quê? Shen Miao perguntou com dificuldade. Ele não respondeu. Por que a necessidade de aproveitar de toda a família Shen? Ela perguntou. O príncipe Jing, Fu Xiuhui, foi um dos 9 filhos do antigo imperador. Cada um dos 9 filhos tinha seu próprio mérito, mas o príncipe herdeiro estava doente, e o imperador não estava disposto a alterar o título do príncipe herdeiro. Assim, os príncipes consideraram a turbulência como uma oportunidade. Ela, há muito tempo, se apaixonara pelo inigualável talento do príncipe Jing. E, independentemente da persuasão de sua família, ela finalmente teve o que queria, mas também amarrava firmemente toda a família Shen ao príncipe Jing. Por causa disso, ela se dedicou a ajudar o príncipe Jing e mudou de uma filha mimada que não conhecia nada para uma princesa consorte que pudesse participar de um tribunal, sair com planos, dar conselhos e também estabilizar o país. No dia em que Fu Xiuhui subiu ao trono, ele a estabeleceu como a imperatriz, a mãe para o mundo que era a mais grandiosa. Ela pensava que ela era a maior imperatriz. Quando a rebelião de príncipes foi reprimida, os Xiongnu a atacaram, colocando os países vizinhos em risco. A fim de emprestar tropas, Shen Miao se voluntariou para o país Qin como refém, e quando ela saiu, seus filhos não tinham nem um mês de vida. Fu Xiuhui lhe disse: Shen irá pessoalmente trazê-la de volta. 5 anos depois, ela finalmente poderia retornar a Minqin, mas havia outra, a bonita e talentosa Mei Furen, no palácio interior. Mei Furen era filha de um oficial que Fu Xiuhui conheceu durante sua expedição ao Oriente. Ele gostava de sua inteligência e sensibilidade e a trouxe de volta ao palácio. Mei Furen deu à luz ao príncipe Fu Shen, que foi muito favorecido. Pelo contrário, o filho de Shen Miao, o príncipe herdeiro, Fu Ming, foi deixado de lado. Fu Xiuhui disse uma vez na presença de toda a corte: a personalidade de Fu Ming é muito mole. Fu Sheng ainda é quem mais se parece comigo. Suas palavras indicavam claramente suas intenções de mudar o título do príncipe herdeiro. Mei Furen fez Shen Miao sentir sensações de crise e, portanto, no palácio, Shen Miao e Mei Furen lutaram por 10 anos. Mei Furen repetidamente conseguiu a vantagem, já que ela mesma pediu Fu Xiuhui para casar sua filha, a princesa Wan Wu, para o Xiongnu,
como aliança de casamento. O Xiongnu era muito agressivo, e a princesa Wanwu morreu a caminho do casamento, e foi imediatamente cremada. Todos sabiam que o assunto era estranho, mas como mãe, Shen Miao não tinha alternativas. No final, ela caiu até onde ela estava hoje. O único decreto de Fu Xihui de que a família Shen se revoltou, o príncipe herdeiro foi deposto e se suicidou para expiar suas ofensas. Ela, como imperatriz, também estaria deposta, e 3 Shi. Um Shi equivale a 1/3 de metro de seda branca lhe foi concedido. Ela só queria fazer uma pergunta. Por quê? Shen Miao argumentou. Fu Xihui, você não tem consciência? Fomos marido e mulher por mais de 20 anos e não fiz nada para decepcioná-lo. Quando você subiu ao trono pela primeira vez, foi a minha família Shen que ajudou você. Quando você foi para a batalha e o Xiongnu veio para invadir, fui eu quem te ajudou a escrever a carta de rendição. Quando você queria atrair os altos oficiais para o seu lado, fui eu que ajoelhei para implorar. Fui para o país Qin como refém e sofri tortura e dor. E o que você retribuiu em troca? Mei Furen sugeriu Wanwu se casar, e você escreveu o decreto imperial. Wanwu tinha apenas 16 anos quando ela morreu. Você favoreceu Fu Shen e negligenciou Fu Ming, e todo o tribunal estava ciente disto. Agora você exterminou todo o meu clã, e agora que a morte está próxima, eu te pergunto, por quê? Shen Miao. Fu Xihui franziu a testa, mas não houve a menor mudança de expressão, como se ele fosse uma estátua fria. Quando o pai imperial estava perto, ele já queria lidar com várias famílias grandes. A família Shen tinha realizações que poderiam superar a nós, os mestres. Assim, eles não poderiam ficar vivos por muito tempo. Foi Zhen quem persuadiu o pai imperial. Zhen deixou a família Shen sobreviver por 20 anos, e essa já é a maior doação para a família Shen. Já é a maior doação à família Shen. Todo o corpo de Shen Miao tremeu. Nos dias de hoje, ela chorou tanto que as suas lágrimas secaram. Ela enfrentou Fu Xihui e disse palavras por palavra. Por que manter a família Shen? Não foi por causa de sua bondade e não por causa de seu coração. Você só queria usar o poder militar da família Shen para lutar com os seus irmãos Ji. Agora que o país está estabelecido, você destrói a ponte depois de atravessar o rio. Fu Xihui, você é tão sem coração. Shen Miao, Fu Xihui gritou com raiva, como se tivesse sido esfaqueado em seu ponto dolorido. Ele então zombou friamente. Faça o melhor disso então. Terminando as suas palavras, ele saiu. Shen Miao se agachou no chão, enquanto apertava os punhos. Este foi o homem que ela amou por toda a sua vida. Ela lutou com Mei Furen por seu amor, e só descobriu no final que não estava lutando por amor. O coração deste homem nunca esteve com ela. Todas as palavras de amor foram uma brincadeira divertida, uma grande piada. Ela cuspiu um pouco de sangue fresco. Irmã mais velha, o que é isso? Você parece horrível. Uma voz doce soou. A fêmea usava um manto amarelo claro, com hibiscos semeando na frente, e tinha uma cintura de salgueiro, como uma fada dos céus. Suas ações também foram muito graciosas e comoventes
quando ela se aproximou. Esta era Mei Furem, que teve a mão vencedora ao lado de Shen Miao em toda a sua vida. Atrás de Mei Furem havia duas mulheres vestidas com as vestes do palácio. Shen Miao ficou surpresa por um momento. Shen Qin, Shen Wei. Estas eram a segunda e terceira família, as filhas do segundo tio e do terceiro tio, suas duas primas mais velhas. Por que eles estão no palácio? Sua Majestade convocou nós, irmãs, para o palácio. Shen Wei cobriu os lábios. Ela sorriu. Quinta irmã mais jovem, não precisa ficar chocada. Nos anos anteriores, quinta irmã nos ajudou a tentar encontrar maridos. Agora não será mais necessário. Sua Majestade trata a nós, irmãs, muito bem. Vocês... O coração de Shen Miao estava virando mares e rios, e na velocidade do relâmpago, ela parecia ter entendido algo sobre o qual ela nunca havia pensado claramente. Sua voz soou chocada quando ela disse: Vocês estavam atrasando os seus casamentos todos esses anos? É exatamente assim. Shen Qin deu um passo à frente. No início, Sua Majestade havia chegado a um acordo com o meu pai e com o terceiro tio, contanto que eles pudessem fazer você casar com Sua Majestade. Ambas as irmãs também teriam o mesmo lugar para ir. No começo, quando Shen Miao conseguiu se casar com Fu Xiui, a segunda e terceira família também se esforçaram muito. Agora, pensando novamente, inicialmente, quando ela se apaixonou por Fu Xiui, foi a segunda e terceira tia, e continuaram mencionando que o príncipe Jing era um jovem talentoso, que fez seus sentimentos brotarem. Então, na verdade, foi um acordo criado antes? Então, na verdade, a segunda e terceira família escondiam seus corações malignos e esperavam que tudo ocorresse hoje? Shen Qin temia que Shen Miao não entendesse e continuou. Sua Majestade é tão capaz e bonito, e nós, irmãs, o admiramos por muito tempo. Infelizmente, apenas o primeiro tio tinha poder em suas mãos e poderia forçar a quinta irmã mais jovem a se casar primeiro. A quinta irmã mais jovem viveu uma vida afortunada por muitos anos. Agora chegou a nossa hora. Shen Qin! Shen Miao, de repente, endireitou-se e disse: Sua Majestade confiscou todos os bens da família Shen, mas deixou vocês duas entrarem no palácio. A segunda e terceira família estão sãs e salvas? Claro que a segunda e terceira casa estariam sãs e salvas. Shen Wei abriu a boca ao rir. Porque fizemos um ótimo serviço. As evidências da rebelião do tio mais velho foram apresentadas por nossa família, a fim de colocar a justiça perante a família. Quinta irmã mais jovem, Sua Majestade concedeu títulos de alto escalão a nossas duas famílias. Shen Miao olhou para as duas primas em estado de choque e disse: Vocês são loucos? Quando, na derrubada do ninho, algum ovo permanecerá intacto? A família Shen é uma grande família. Fu Xiui quer lidar com a família Shen, mas todos vocês realmente enquadraram os próprios membros da família. Membros da família? Quinta irmã mais jovem. Não reconhecemos a primeira família como nossos parentes. Shen Qin riu friamente. Além disso, você já desfrutou demais. Agora que o príncipe herdeiro e a princesa morreram,
e a família Shen está destruída, você deve ir mais cedo para o submundo para se reunir com eles. Mei Furem calmamente veio para a frente e sorriu brilhantemente. Irmã mais velha, o país está estabilizado e você deveria se aposentar. Depois de lutar por 10 anos, Shen Miao, no final, perdeu muito tragicamente. Perdeu tanto que seu clã pereceu e ela precisou chorar por seus filhos. Perdeu até se tornar motivo de chacota para o mundo. Sua filha encontrou uma morte violenta e o príncipe herdeiro estava deposto. A família Shen, que se sacrificou pelo país, nenhum deles teve a sorte de escapar. Em uma dinastia, tudo foi derrubado. Ela amargamente disse: Ben Gong pode morrer, mas depois de tudo, você ainda é só uma consorte. Shen Gongong, comece agora. Mei Furem deu uma olhada para o eunuco. O eunuco rechonchudo imediatamente deu alguns passos para a frente e usou uma das mãos para agarrar com uma força o pescoço de Shen Miao, enquanto ele usava a outra para torcer a seda branca em volta. Com um puxão forte, a seda branca rasgou a carne e o osso, fazendo um som nítido dos ossos se partindo. A mulher, lutando no chão, olhou com os seus grandes olhos, depositando um voto venenoso em seu coração. Seu filho, sua filha, seus pais, irmão, servos, todos da família Shen foram prejudicados. Fu Xiui, Mei Furem, Shen Qing, Shen Wei, todas as pessoas que prejudicaram a ela e seus entes queridos. Se houver vida após a morte, uma dívida de sangue deverá ser paga em sangue. É hora de chorar quando tudo entre você ama está morto.